A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Home, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos aprender sobre Ezequiel ver a glória do Senhor. Se você não assistiu a segunda parte desta aula, eu te convido a pausar esse vídeo e voltar lá e assistir para você não ficar perdido sem contexto. É muito importante. Eu vou deixar aqui em cima um card desse link dessa aula. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho, compartilhar com outras pessoas. E te convido também a visitar as nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assunto diferenciado. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link oficial do curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse, bem como também o link do vídeo que eu gravei falando a respeito desse curso. É um curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Não deixe de acessar para conhecer, ok? Vamos à aula. Ezequiel vê a glória do Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Por todo o livro de Ezequiel, a glória do Senhor, ou como às vezes se expressa a glória do Deus de Israel, aparece em pontos chaves. No início é a base e o ambiente de seu chamado profético. Na visão do templo e do juízo que cairia sobre Jerusalém, o afastamento da glória demonstra a realidade espiritual daqueles dias. Na visão da restauração, a glória do Senhor volta a encher o templo. Então, Ezequiel continua falando. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A partir da glória do Senhor de Israel, é uma das revelações básicas deste livro profético. A visão dos capítulos 8 e 9 continua no capítulo 10. Ezequiel 10 começa com a imagem dos querubins vivos carregando o trono de Deus. Deus ordena ao homem de linho que colete brasas de fogo entre os querubins e os espalhe pela cidade de Jerusalém. Isso simbolizava que Deus agora julgou a cidade e deve ser punida e queimada, como quando Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre. No entanto, como vimos, o castigo de Jerusalém é uma representação do castigo que ocorrerá em todo Israel. A glória ou presença de Deus então começa a se mover. A saída passo a passo de Jerusalém é registrada para nós. Quando a glória de Deus mudou do Santo dos Santos para o limiar ou entrada do templo, vemos que os querubins vivos que carregavam o trono móvel estavam esperando do lado de fora do templo. Toda a casa e o pátio foram preenchidos com a nuvem e o brilho circundante. Então, aparentemente, depois que Deus designou o homem de linho e os carrascos para suas tarefas, ele deixou o limiar do templo e subiu em seu trono móvel acima dos querubins vivos, não retornando ao Santo dos Santos físico no templo. Aqui temos uma lição de Deus de considerável importância para nós. Para continuarmos como povo escolhido de Deus, ele deve realmente habitar ou viver entre nós. O povo de Israel chegou a entender isso após o êxodo do Egito. Em Êxodo capítulo 25:8, Deus instruiu a Moisés: "Torne-me um santuário, para que eu habite no meio deles." Era a intenção de Deus naquele tempo que ele habitasse no meio das 12 tribos de Israel, no tabernáculo feito de pele de cabra. E sua presença era evidente na coluna de nuvens, iluminada pela glória divina que enchia o tabernáculo. Os rabinos, mais tarde, designaram essa glória pelo nome de Shekinah, que significa habitação. Mais tarde, a glória de Deus passou a habitar o templo construído por Salomão após a sua oração fervorosa e humilde lá em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 7. Deus escolheu permitir que sua presença, novamente evidente pelo esplendor da sua glória, permanecesse no templo por séculos. No entanto, depois que os judeus provaram sua determinação em continuar na adoração falsa e idólatra,
a presença de Deus acabou por deixar o Templo de Jerusalém antes de ser saqueado e destruído pelos babilônios. Mesmo quando o segundo templo foi reconstruído em seu lugar após o retorno do exílio judeu, a glória de Deus não o ocupou. Além disso, não há registro da glória cintilante e luminosa ocupando novamente um edifício terrestre. No entanto, séculos depois, os pastores viram a glória aparecer no céu quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador para de fato habitar com os seres humanos. Após a sua morte e ressurreição, ela aparecia novamente através do Espírito Santo. Mais tarde, Estevão proclamou a verdade de que Deus não mora mais em templos feitos com mãos humanas. Como o apóstolo Paulo explicou, o templo de Deus agora é sua igreja, o povo em quem ele habita através do Espírito Santo. A entrega inicial do Espírito à igreja foi acompanhada pelos sinais milagrosos de vento e fogo, remanescente da glória da visão de Ezequiel. Deus havia profetizado a partida da sua glória com bastante antecedência, mais ou menos no ano 1530 a.C., ou seja, quase 1000 anos antes, Deus avisou. Em Deuteronômio, capítulo 31, do verso 14 ao 18, fala sobre as últimas instruções de Moisés para Israel. E numa dessas instruções, a sociedade bíblica o nomeia como a futura rebeldia de Israel. Ali Deus faz a seguinte advertência: disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morra. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve à porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais. E este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Olha só. Neste dia, a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele não esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito e por se haverem tornado a outros deuses. Deus os advertiu há mais ou menos 1000 anos antes de acontecer. Em todas as advertências, inclusive de Ezequiel, devemos reconhecer que Deus não estava apenas falando sobre a destruição antiga que ele trouxe sobre o seu povo. Ele também estava falando sobre o futuro das nações hoje e de nós individualmente. Todos nós temos uma escolha diante de nós, se devemos ser fiéis a Deus ou rejeitá-lo. O apóstolo Paulo ensinou que o maior mistério de todos os tempos é Cristo em vós, a esperança da glória, lá em Colossenses 1:27. Jesus Cristo, vivendo em nós através do seu Espírito, é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode experimentar nesta vida. No entanto, uma das principais lições de Ezequiel é que Deus permanece apenas onde é desejado e obedecido. Isso é verdade para as nações, isso é verdade para as comunidades da igreja, isso é verdade para todo indivíduo. A retirada de Deus nunca é o que ele quer, são as pessoas que o impõem. Sempre que seu lugar de moradia, seja uma pessoa, uma igreja, uma organização religiosa ou uma nação inteira, estiver cheia de objetos de adoração falsa ou ídolos, não há mais espaço para ele. Afinal, em Êxodo capítulo 34, versículo 14, está escrito que seu nome é zeloso. E em Isaías capítulo 42, versículo 8, diz que a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Porque a fidelidade do Senhor ela é absoluta e não está relacionada ao comportamento humano, ou seja, Deus cumpre o que promete, pois ele é fiel e isso faz parte da sua essência. A fidelidade de Deus, a sua aliança e seu desejo de salvar eram tão grandes que ele reviveu o seu povo mais uma vez. Esse povo seria pastoreado com compaixão,
purificado de toda a sua contaminação, seria reconstituído como uma expressão perfeita de seu reino sobre as mãos de Davi, aqui uma referência de Jesus. Isso fala sobre uma restauração que Deus traria sobre o seu povo, assunto que veremos no próximo tópico. Amém? Terminamos aqui a terceira parte da aula, e nesta aula nós aprendemos a visão que Ezequiel teve da saída da glória do Senhor do templo. Te agradeço muito por ter permanecido até o final deste vídeo, mas ainda não acabou. Na próxima aula nós vamos aprender sobre Ezequiel ver a restauração de Israel. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, a dar o seu like, acionar o sininho, compartilhar com outras pessoas, ok? Até a próxima aula na parte 4.